Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, amém, meu irmão? E você é um canal e um instrumento precioso nas mãos do Pai. Amém? Nós, durante as quintas-feiras desse mês, nós estamos estudando sobre unidade e amor. Sabe que o que nós acabamos de fazer é justamente isso. Nós, quando oramos por uma pessoa, nós estamos fazendo parte justamente de unidade e de amor. Entendendo que Deus, Ele te chamou para isso. Deus, Ele te convocou, na verdade, para isso. Você é um membro do corpo de Cristo, você é um instrumento nas mãos de Deus. E você não pode se ver de uma forma diferente. Deus, Ele te usa e Deus, Ele conta contigo da forma que você é. Talvez você seja mais tímido, talvez você seja mais falante, talvez do jeito que você é, Deus conta contigo. E é isso que nós, como filhos de Deus, nós precisamos ter esse entendimento de um chamado, de nós fazermos parte do corpo, né? Como Cláudia bem falou na quinta-feira passada, a respeito do corpo de Cristo, onde cada membro tem a sua função, onde cada membro, na verdade, tem a sua importância. Ninguém é melhor do que o outro, ninguém é mais importante do que o outro, mas cada um tem uma tarefa a fazer e cada um tem um chamado a realizar. E é justamente isso que é o corpo de Cristo. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em João, no capítulo 13. Obrigado, louvor. Aleluia. João capítulo 13, no versículo 34, Jesus, aqui falando, ele fala assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E quando acontece esse amor, e quando isso se realizar, e quando isso acontecer, olha o que acontece no versículo 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Sabe que a maior forma, posso dizer assim, de nós demonstrarmos que somos discípulos de Deus, que somos filhos de Deus, é justamente quando nós amamos. É justamente quando nós deixamos exalar aquilo que existe no nosso interior, através do Espírito Santo de Deus. O amor, meu irmão, é, na verdade, a marca do cristão. Ou ela precisa ser. Se ela ainda não é, ela precisa ser. Por isso que nós, como igreja, nós precisamos sim nos importar uns com os outros. Nós precisamos sim amar uns aos outros, demonstrar, na verdade, um amor um ao outro. E como eu falei no início, quando nós oramos uns pelos outros, é justamente isso que nós estamos demonstrando. Aquilo que sai da tua boca é aquilo que você deseja na vida do teu irmão. Eu te abençoo, meu irmão, com toda sorte de bênçãos. Eu te abençoo com a saúde divina, eu te abençoo que você seja próspero em tudo que você for fazer. Sabe o que é isso, meu irmão? É você deixando exalar o que tem de dentro de você, o amor de Deus pela vida do teu irmão. E nós, como igreja, nós como IEVV e PICEP,
nós precisamos ter esse entendimento de que nós precisamos, na verdade, um dos outros. E que nós precisamos, se a gente pode dizer assim, nos preocupar uns com os outros. Nós precisamos, na verdade, estar próximos mais uns dos outros, para que nós possamos correr a carreira que Deus tem proposta para nós como igreja. Como é que isso acontece? Quando nós nos envolvemos de coração. Quando nós, na verdade, estamos ligados não apenas, meu irmão, fisicamente. É importante a gente muitas vezes estar aqui nos confraternizando, estar muitas vezes aqui cultuando, isso aí é bênção demais. Mas existe uma ligação, meu irmão, que vai muito além disso. E essa ligação é uma ligação de espírito, é uma ligação de alma. E a Bíblia, ela nos revela sobre isso. A Bíblia, ela fala algo a respeito sobre isso. É por isso que muitas vezes a gente fala assim, eu estou ligado com você, meu irmão. Eu estou conectado contigo. O cara não mora nem do teu lado, tu não vê o cara quase nunca. Mas você é tão conectado com aquela pessoa, você é tão ligado com aquela pessoa. Por quê? Porque você, na verdade, se dispôs a isso, você, na verdade, fez com que isso acontecesse. Através do quê? Através do Espírito Santo que habita em você e habita nessa pessoa. E através do amor de Deus que habita na tua vida e habita na vida dessa pessoa. Nós precisamos, na verdade, ter essa ligação e, na verdade, estarmos mais conectados uns com os outros. E é interessante que João 17, o título sempre fala a oração sacerdotal de Jesus. Jesus, ao subir aos céus, Jesus ele faz essa oração. E é interessante que isso é justamente uma das coisas que Jesus fala. Ele fala aqui em capítulo 17, no versículo 20. Ele fala assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e o amastes, como também amastes a mim. Olha só que interessante, como é que nós vamos ser conhecidos, vamos dizer, pelo mundo, e como é que nós vamos ser conhecidos de que Deus, ou o Espírito Santo, ele habita dentro de nós? Quando nós somos um. E quando é que nós somos um? Quando, na verdade, nós temos um entendimento de uma conexão, de uma ligação. Ligados, meu irmão, no Espírito, num mesmo propósito. Sabe que era isso justamente que existia lá na igreja de Atos? A Bíblia fala que eles cresciam e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles estavam ali dia após dia na comunhão, no partir do pão, não havia entre eles necessitado. Mas o que isso significa? Significa, meu irmão, que eles na verdade, eles tinham um só objetivo. Um só objetivo. Que era o quê? Fazer com que o reino de Deus, a palavra de Deus, se expandisse. Que aquele amor que existia na vida deles pudesse, vamos dizer assim, ser proclamado, ou seja,
evadir para a vida de outras pessoas, ir para a vida de outras pessoas, através daquilo que as pessoas viam na vida deles. Sinais, maravilhas, prodígios aconteciam, por quê? Porque o coração das pessoas estavam, na verdade, voltados a Deus, através do Espírito Santo, daquele derramar do Espírito. As coisas aconteciam, por quê? Porque as pessoas eram só uma. A Bíblia fala que existia uma reunião, onde todos estavam ali, ligados de coração, porque o coração do povo era um só. E o que acontecia? O chão tremeu. Os cárceres, onde Pedro estava preso, se abriram. Por quê? Porque o povo tinha um só coração. O povo tinha um só pensamento. Não é o simples fato, meu irmão, de nós estarmos no mesmo lugar, mas é o fato de nós termos os mesmos ideais, os mesmos pensamentos, o mesmo parecer, como Paulo fala. É isso que nós precisamos entender como igreja, que nós precisamos amar uns aos outros, sim, como nós lemos lá em João 13, 34, 35, o novo mandamento que Jesus nos deu. Porque o entendimento desse novo mandamento é justamente isso. Quando a Bíblia fala lá em Êxodo, né, sobre aquelas tábuas da lei, que o homem não pode matar, o homem não pode adulterar, o homem não pode furtar, né, os mandamentos. E a Bíblia fala, Jesus falou, tudo isso eu resumo em um só. Amarás a Deus acima de todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo. Sabe por quê? Porque quem ama, meu irmão, não vai matar, quem ama não vai roubar, quem ama não vai adulterar. Então esse é o grande entendimento de uma nova aliança que nós vivemos. Que nós precisamos, na verdade, ter um mesmo parecer, um mesmo pensamento. Nós precisamos amar uns aos outros. E aí, meu irmão, quando nós fazemos isso com todo o nosso coração, com toda essa intensidade, as coisas na nossa vida se tornam diferentes. Você começa a conseguir enxergar a igreja, a Assembleia dos Santos, de uma forma diferente. As coisas talvez passam a ser menos cansativas para você, a partir do momento que você consegue enxergar isso com esses olhos, da importância que você tem no corpo de Cristo, da importância que você tem aqui na IEVV IPCEP, da importância que você tem no corpo de Cristo, do amor que você tem pela obra do Senhor. Algo, meu irmão, que nunca pode deixar de arder no nosso coração. O amor pela obra, o amor por vidas. Porque isso é o que precisa e o que move a vida de um cristão. Nós entendemos que nós somos, na verdade, nós fomos e nós somos chamados para uma grande obra. E diante dessa grande obra que Deus tem proposta para mim e para você, meu irmão, nós precisamos realizar, vamos dizer assim, ela com toda intensidade. Porque esse, na verdade, o mandamento que Jesus fala é um mandamento de intensidade. Ele fala que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Então, quando você ama de uma forma de todo, você ama de uma forma intensa. E esse amor é o amor que precisa exalar da minha vida e da tua vida. E sabe que, na verdade, a unção que existe num coletivo, onde as pessoas vão ver, justamente como nós lemos aqui, que nós somos um, é justamente isso. É quando existe uma ligação de coração, todos num só pensamento, todos num só parecer. E aí, meu irmão, é onde vem, vamos dizer assim, uma unção sobrenatural sobre a vida dessas pessoas, sobre a vida dessa igreja.
Como diz o salmista, ó quão bom e quão suave que os irmãos vivam juntos em união. No versículo 2 ele fala, é como um óleo precioso. O que é esse óleo precioso, meu irmão? Justamente a unidade, justamente a comunhão dos irmãos, é justamente esse mesmo parecer. É isso que faz com que a unidade escorra do sacerdote para a vida dos outros e banhe a vida de todos. Precisamos ter um entendimento maior justamente a respeito disso, de nós estarmos unidos, de nós estarmos num só pensamento, nos importando uns com os outros. E sabendo que Deus, meu irmão, Ele conta comigo, Ele conta contigo, para uma grande obra, Ele conta conosco. Aquele que eu estava falando lá em Atos 4, no versículo 32, a Bíblia fala assim, ó, da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente seu, nenhuma das coisas que possuíam, tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunha da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-os, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Sabe que nós precisamos ter isso aqui, na verdade, no nosso coração. Quando nós começamos a ler, aqui em Atos, na verdade, sobre a igreja estar reunida, da igreja estar junto, algo que muitas vezes eu acho que todos nós nos paramos, é justamente que a Bíblia fala que não havia necessitado entre eles. Não havia pessoas passando dificuldade entre eles. Por quê? Porque aqueles que tinham, eles se movimentavam para que sanassem aquela necessidade daquele irmão. Sabe que muitas vezes eu já parei muitas vezes para pensar sobre isso também. Mas algo que uma certa vez o Espírito me trouxe, e que nós precisamos entender também como igreja, que é importante a parte financeira, sim, meu irmão, é muito importante. Nós, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós precisamos de recursos, nós precisamos de dinheiro para poder fazer as coisas, para poder nos alimentar, para poder nos vestir. Mas nós precisamos entender também que Deus é aquele que cuida de nós. Deus é aquele que supre as nossas necessidades. E algo que, como eu estava falando, que muitas vezes pensando a respeito disso, nós precisamos muitas vezes estar muito mais ligados uns aos outros, no Espírito, meu irmão, orando, intercedendo uns pelos outros. No que você puder ajudar, ajude. Glória a Deus, a nossa igreja, ela tem esse pensamento, e ela tem esse coração de estar ajudando. Nós já podemos ver aqui algumas obras, algumas manifestações em prol de algumas pessoas. E isso, como nós podemos ver, é bíblico, isso é legal e é lícito. Mas, meu irmão, nós precisamos estar muito mais ligados, de uma forma, se eu posso dizer assim, espiritual. Nos importando uns com os outros, meu irmão, orando uns pelos outros, nos incomodando, se a gente pode dizer assim, numa certa forma de interceder pela vida dos irmãos.
Você saber que aquele irmão, meu irmão, ele está necessitando de uma cura, intercede pela vida dele. Aquele irmão está passando por uma necessidade na família, intercede pela vida dele. Eu não sei, meu irmão, se você já teve algumas experiências assim, de você estar fazendo alguma coisa, sei lá, dirigindo, trabalhando, e de repente vem o nome de uma pessoa na tua cabeça. Já aconteceu algumas vezes comigo. Sabe o que é isso, meu irmão? O Espírito Santo falando assim, ó, intercede por essa pessoa. Ora por essa pessoa, ela está precisando da tua oração. Ela está precisando, meu irmão, da tua ajuda. E nós precisamos estar tão conectados e tão ligados a esse ponto, meu irmão, de nós estarmos, vamos dizer assim, preocupados uns com os outros. De quê? De que cada um possa estar vivendo, na verdade, o melhor de Deus, cara. De cada um possa estar correndo a sua carreira individual em Deus. O diabo, na verdade, ele, através dessa vida que a gente anda, tão corrida, através dessa vida com tantas tarefas, com tantos afazeres, uma das coisas que o diabo rouba muito de nós é justamente isso. E nós precisamos estar ligados. Nós precisamos estar conectados. Não apenas, meu irmão, aqui na igreja, não apenas num culto de quinta, não apenas num culto de terça, não apenas num culto de domingo de manhã, ou um culto domingo à noite. Mas você precisa estar sensível ao Espírito. E eu declaro em nome de Jesus, meu irmão, essa sensibilidade na vida de todos nós. Ao ponto de nós estarmos conectados uns aos outros. De nós estarmos passando, vamos dizer assim, juntos, por uma prova, juntos, meu irmão, por uma bonança, juntos. Conectados, ligados. Em Efésios, a Bíblia fala assim no versículo 2, no capítulo 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhos afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Sabe, meu irmão, Paulo está falando aqui, ó, se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, se há. Entranhos, afetos, completai a minha alegria, de modo que penseis as mesmas coisas. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma. Sabe, certa vez eu estava lendo isso aqui, eu ministrei até na igreja, que quando fala que sejamos unidos de alma, eu lembrei justamente de Davi e Jonatas. Eu acho que isso relata lá no 1 Samuel, não sei se 17, 18, acho que é 18, que fala sobre justamente o amor que Deus derramou na vida de Jonatas por Davi, e na vida de Davi por Jonatas, ao ponto de Jonatas muitas vezes livrar Davi da morte do seu pai, da vida de Saul, que queria matar a Davi, e Jonatas, pelo fato de a Bíblia falar que ele amava a Davi, ele trouxe livramentos a Davi.
Através do que? A Bíblia fala de uma ligação de alma que eles tinham. E nós precisamos, meu irmão, ter justamente essa ligação, esse mesmo pensamento, esse mesmo parecer uns com os outros, ao ponto de nós livrarmos uns aos outros. Como? Eu já falei, orando. Muitas vezes, semeando. O que nós precisamos para isso? Estar ligados e conectados no Espírito. Como eu falei, o Espírito Santo, meu irmão, ele vai trazer à tua mente, ele vai trazer à tua memória nomes. Nome dos irmãos, para que você possa estar intercedendo, para que você possa estar orando, lembrando dos irmãos. O Espírito Santo, ele faz. E ele conta contigo, e nós contamos contigo também para uma grande obra. Para a gente começar a terminar, vamos aqui em 1 Coríntios 12. Cláudia até leu, né, isso aqui na quinta-feira passada, e eu quero ler só um versículo aqui. Versículo 12, diz assim, 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros sendo muito, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Sabe, meu irmão, nós somos diferentes, se a gente pode dizer assim. Mas algo que nós precisamos entender é que todos nós fomos chamados em Cristo com um só propósito, de fazermos a obra do Senhor. Você hoje é um ministro de reconciliação de Deus. Você hoje faz parte do ID do Senhor. Você tem um chamado em Deus. E quando nós falamos chamado, meu irmão, não é apenas chamado ministerial. Se você tem, amém. Mas vai muito além disso. É um chamado para fazer a obra do Senhor, independente de, seja num colégio, seja numa faculdade, seja na sua família, seja na sua casa, seja na igreja. Você foi chamado com um propósito. E você é importante para esse corpo. Porque nós fomos, aqui a Bíblia fala assim, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, ou seja, todos nós fomos chamados em um só Espírito. Todos nós fomos salvos através de um convencimento desse mesmo Espírito. E esse mesmo Espírito hoje, ele opera na minha e na tua vida. O que nós precisamos entender, meu irmão, a respeito de tudo isso? De nós estarmos conectados, ligados de coração. Não apenas fisicamente, mas ligados, meu irmão, espiritualmente, intercedendo uns pelos outros, orando uns pelos outros. Muitas vezes, meu irmão, ligando uns para os outros. Precisamos criar, na verdade, um certo vínculo, uma certa amizade. Através do quê? Através desse parecer, através desse pensamento, de o quê? De igreja, de unidade, de unção, de propósito, de carreira. É isso que Deus tem para nós, como igreja, Verbo da Vida do IPCEP.
Você é importante, meu irmão. Você é importante para Deus. Você é importante para nós. Você é importante para o irmão que está do teu lado. Você é importante. E não se veja de uma forma diferente. Agora o último versículo que eu quero ler aqui, em Efésios 4. Diz assim, a partir do versículo 1. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Sabe quando ele fala aqui, suportando, ó meu irmão, eu te suporto, não, é você sendo um suporte na vida do teu irmão. É você sendo aquele que vai fazer o teu irmão conseguir chegar mais alto. Eu vou ser um suporte na tua vida. Ah, esse cara aqui, eu tenho que suportar ele. Não, você tem que ajudar ele. Você tem que ser aquele que eleva ele. Suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Olha só que interessante que Paulo fala. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ou seja, muitas vezes requer um esforço nosso, uma forçazinha nossa. Para quê? Para a gente andar em unidade, para a gente ter essa paz. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aleluia. Que nós, meu irmão, possamos crescer nessa unidade, que nós possamos crescer, na verdade, nesse amor que habita dentro de nós e que exala em nós, porque através disso é que vem a manifestação do poder de Deus em nossas vidas. E a gente possa, como Jesus fala na sua oração, que as pessoas possam ver Ele através de nós. Quando é que isso acontece? Quando nós estamos unidos. Quando nós estamos andando em amor. Quando nós estamos exalando o bom perfume de Cristo. Você, meu irmão, é uma bênção e você foi chamado por Deus para estar nesse lugar. Amém? Aleluia. Senhor Deus e amado Pai, nós te rendemos graças, Pai, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito que em nós habita. Obrigado a Deus por esse amor e obrigado a Deus por essa unidade, essa compreensão, Pai, da importância que cada um de nós tem no Teu corpo, no Teu reino, Pai. Que nós, ó Pai querido, possamos sim, ó Pai, ter esse entendimento e correr a carreira que Tu tem proposta para nós. Obrigado, ó Pai querido, por esse ajuntamento e obrigado por essa unção sobrenatural na vida de cada um dos meus irmãos e na vida, ó Pai querido, de um coletivo. Porque nós entendemos, ó Pai querido, que nós nos reunimos em Teu nome. Nós nos reunimos, ó Pai querido, para proclamar o Teu Evangelho e para fazer com que o Teu nome, Pai, o Teu nome seja engrandecido através das nossas vidas, através dessa unidade, desse amor que exala de nós. Eu te rendo graças, ó Pai querido, pelo Teu Espírito Santo, Pai. Lembrando os meus irmãos, ó Pai querido, de orar uns pelos outros, de interceder uns pelos outros, Pai. Eu te rendo graças, ó Pai, por um novo tempo aqui nessa igreja, Pai.
um tempo, ó Pai querido, de um maior exalar do Teu amor, aleluia, da comunhão com o Teu Espírito e do Teu agir, Pai, de uma forma sobrenatural. Graças eu Te dou por um só coração, um só pensamento, neste lugar, em nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia, sejam abençoados, meu irmão, na prática da palavra. Vamos crescer em amor, amém, crescer em unidade, nos importando uns com os outros, amém, aleluia.